Agora sim, agora sim. Ah, isso, agora tá. Estamos ao vivo. Boa tarde, não, boa noite, galera. É um grande prazer estar aqui. Eu estou me virando aqui para ver se eu administro aqui essas coisas. É um prazer estar conversando hoje aqui com. Já recebemos um salve pelo Léo Cunha, pelo José Maria. Ei, Léo. Então, sinal de que tá funcionando. É um grande prazer estar aqui conversando hoje com Ana Cláudia Ramos e Otávio César Júnior, essas duas feríssimas. Vamos jogando conversa fora enquanto as pessoas estão chegando. Chegou também a Adriana, minha colega e grande camarada do SESC. A galera vai chegando, vai chegando, vai chegando. Já temos 12 pessoas. Quando chegar a 1.000, a gente comemora. E aí, como é que vocês estão? É uma pergunta que a gente demora a responder. Quando faz assim, aí, bem, na medida do possível, vamos indo. Henrique, eu acho que tá com saúde nesse momento, a gente já tá bem, né? Assim, não tá simples, as coisas estão bem intensas, né? A gente está tendo que reaprender aí uma série de coisas, até estar aqui, né, nessa sala virtual, né? Já estamos online ou não estamos? Estamos É, aprendendo coisas novas o tempo inteiro, né? Mas estão bem, tá? Os filhos estão bem, né? Estão longe, mas estão bem, então acho que é isso é bom. Né? importante isso, né? Vamos. Pois é. E aí, Otávio, como é que estão as coisas? Tranquilo, assim, primeiramente, boa tarde, É. boa noite, bom dia, né? Porque você sabe que essa nossa conversa ficará para a posteridade, então acho que Opa! você foi super revolucionário quando você iniciou essa live dando boa tarde, né? Assim, foi um ato bem visionário. Ficaremos para a eternidade. Estou bem feliz, assim, nesse exato momento de estar com duas figuras que eu admiro bastante, assim, tanto quanto nas suas literaturas, nas suas escritas, como pessoalmente, né? Tenho grandes histórias com vocês dois. Ana Cláudia Ramos foi minha primeira mestra, né? Eu lembro com muita felicidade que a primeira oficina literária que eu fiz foi com a Ana Cláudia Ramos, né? E o Rogério André de Barbosa. Foi um momento de uma descoberta muito grande das questões relacionadas à literatura infantil e juvenil, né? Eu era ainda um jovem, né? Um jovem promotor de leitura quando eu fui procurar o Rogério André de Barbosa e o Rogério me indicou a Ana Cláudia. Foi quase um ano assim, de muitas alegrias, muitos aprendizados, muitas trocas, que no qual eu saí da penha e a Copacabana, todas as vezes, assim, feliz da vida, e foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, então essa noite será uma noite memorável, uma noite inesquecível para mim, estar na companhia de figuras incríveis como vocês. Pô, que maravilha, legal. Eu não sabia dessa história da oficina. A gente tem caminhos que vêm se cruzando muito nos últimos anos, né? Isso é uma coisa muito, muito boa, até porque aqui o Rio de Janeiro, a comunidade literária também é bem pequena, a gente sempre se conhece, todo mundo interage, mas tem certas pessoas com quem a gente estabelece uma relação de afeto muito grande e vocês são duas dessas pessoas. Então, acho que vale explicar para o pessoal que está assistindo, né, por que a gente decidiu conversar, fazer essa live. Já tem muita live, está todo mundo fazendo live, ninguém aguenta mais live, mas o que aconteceu foi que tinha saído lá no Estadão naquela dica de leitura do meu livro de crônicas do escritor, e a Maria Fernanda Rodrigues, na matéria, ela comentou sobre um projeto da Ana Cláudia,
de distribuição de livros. E, de fato, eu e a Ana Cláudia, a gente vem, de vez em quando a gente fala sobre isso, essa coisa que a gente tem de levar livro para quem precisa, distribuir livro, esse trabalho que muita gente boa vem fazendo, muita gente vem fazendo isso, e por coincidência, naquele dia, eu estava conversando também com o Otávio, a gente estava conversando sobre essas coisas e tal, então veio a ideia de, bom, por que a gente não conversa aberto para todo mundo, e aí outras pessoas podem entrar na conversa também, outros colegas, outros profissionais, outros escritores, leitores, então a gente decidiu fazer esse papo aqui, aí eu falei, bom, vamos tentar fazer via esse StreamYard, que é uma coisa que, quando me chamam, agora, quando chamam a gente é fácil, que a gente recebe um link e entra. Quando é a gente que tem que organizar, não, tem que fazer um monte de coisa lá, mas é bom que está sendo um aprendizado. E a gente podia, bom, não sei se todo mundo que está assistindo conhece a gente, conhece o nosso trabalho, mas eu acho que valeria para seguir esses protocolos de evento. Agora fala o Henrique, também organizador, né, que trabalha, né, no evento, literário, parará, curadoria, também falando para a gente seguir o protocolo. A gente podia se apresentar, falar do nosso trabalho um pouquinho, o que a gente faz, dos nossos livros, um pouquinho da nossa trajetória, e depois a gente vai trocando ideias, e enquanto isso a galera está dando boa noite ali, dá para ver aqui e tal, vocês podem também fazer perguntas para a gente, e a gente vai ter o maior prazer para que isso seja, de fato, um momento de troca. E que legal, né, que vai ser gravado, depois todo mundo vai poder assistir também, é um encontro que, para mim, também me deixa muito, muito feliz. A gente pode começar com a Ana Cláudia? Então tá, vamos lá. Bom, para quem me conhece, né? Bom, primeiro, realmente, né, Otávio, bom dia, boa tarde, boa noite, porque fica gravado, né? E, Henrique, muito bacana a gente ter conseguido fazer esse encontro, né? Eu acho que são muitos caminhos, realmente, que nos cruzam, né? Que cruzam as nossas histórias. Você não conhecia essa história do Otávio comigo. Mas antes da gente começar mesmo o bate-papo, assim, só para quem não me conhece, eu sou escritora de livros basicamente para infância e juventude, trabalho com literatura infantil e juvenil. Se eu somar, desde quando eu comecei a estudar literatura infantil, desde 85, mas eu comecei a trabalhar numa biblioteca infantil comunitária aqui no Rio em 86, que era uma biblioteca que naquela época funcionava na Lapa, ali na Mendes Sá. Ana, só um minutinho. Estão dizendo que os microfones estão ligados e está dando eco. Então, vamos mutar o nosso microfone, quem não estiver falando, Otávio. Então, vamos combinar assim. Beleza. Melhorou. Tá. Beleza. E aí eu comecei trabalhando na Biblioteca Infantil Manuel Lino Costa, que era organizada e coordenada pela Marina Quintanilha, que já não está mais entre nós, e que era uma figura fantástica, porque naquela época ela já trabalhava com biblioteca infantil com conceito de espaço vivo, com mediação de leitura, com livro como plataforma de voo, né? E dali eu fui trabalhar na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, enquanto eu ainda fazia faculdade de letras, então foi tudo muito simultâneo. Então a minha carreira ela vai acontecendo aos poucos, um trabalho com a criança, o trabalho teórico com a literatura infantil, o trabalho como, né, uma estudante de letras que se forma e anos mais tarde vai para o mestrado, mas já bem depois, já de ter me formado, né, na graduação. Então, as coisas foram acontecendo muito paralelas, mas uma coisa é importante contar, porque aí é que o Otávio entra nesse caminho que se cruza com o meu, porque Marina era uma pessoa extremamente generosa. Então, eu ali ainda, antes de ter meus livros publicados, trabalhando com ela tinha que dar cursos, e ela foi chamada para dar uma oficina literária na OLAC, que era a Oficina Literária Frânio Coutinho, que não existe mais, e falou, vocês vêm comigo, vocês significava eu, Ninfa Parreiras e Sônia Travassos, que muitas pessoas que estão aí assistindo devem conhecer. Que bom, hein? Que time! Éramos 3 pirralhas ali naquele momento, trabalhando com Marina, e quando a primeira turma terminou, eu não me lembro por que exatamente, porque isso faz muito tempo, isso foi em 89, meu filho tinha acabado de nascer, e
né? A gente ali com 23, 24, sei lá, mais ou menos, por essa idade, assim, nós tínhamos. A turma veio para ficar comigo na minha casa. E várias pessoas que estavam na turma começaram a publicar, né? Que era a Graziella Hetzel, mãe da Bia Hetzel, a Cecília Vasconcelos, Hebe Coimbra. E aí eu falei, gente, minhas alunas estão publicando a partir de todo o trabalho que eu faço com elas, textos que nasceram na minha casa, a cristaleira eu vi nascer aqui na sala da minha casa, né? E de repente eu falei, não, opa, tá na hora de eu começar a trabalhar. E aí, então, eu comecei, de eu trabalhar, de eu começar a publicar. Então, eu comecei realmente todo um trabalho de correr atrás da publicação do meu primeiro livro, que se chama Para Onde Vão os Dias que Passam. Então, isso assim, muito resumido, isso é um pouquinho da minha história. Um tempo depois, meu filho já com 2 anos, quando ele foi para a escola, eu fiz um projeto para o colégio e passei a trabalhar dentro da biblioteca. Eu reformulei a biblioteca junto com uma bibliotecária e eu passei a dar aulas de literatura infantil e juvenil dentro da biblioteca, do maternal até o que hoje é o 9º ano. Eu fiquei 10 anos nessa escola, foi um trabalho muito bacana e que me deu uma experiência muito grande do que funciona com criança, com jovem, de toda uma troca, né? Até que um dia, já fazendo oficinas na Estação das Letras, eu fiquei muitos anos na Estação das Letras, e depois... Viva a Estação das Letras! Não, a grande Estação das Letras, né? Um trabalho impecável, de resistência mesmo, né? E já fazendo as oficinas na minha casa, né? Otávio bateu aqui um dia para fazer oficina comigo, né? Foi assim que a gente se conheceu. E aí eu via muita coisa começar, né, Otávio? Vi os primeiros textos ali do Otávio começarem, nascerem aqui, foi muito bacana. Eu me lembro do dia que eu falei, Otávio, esse texto é bom. Nunca me esqueço da cara dele, nunca me esqueço. Isso é um pouquinho da minha história, então agora é com vocês. Só uma coisa, o seu primeiro livro nasceu quase junto com o seu primeiro filho? Foi quase na mesma época? Não, meu filho nasceu em 89. E o livro eu terminei de escrever em 91 e ele foi publicado em 92. Ah, legal, legal. E aí você né? não parou mais. São quantos livros até hoje? Henrique, se eu somar, assim, o que eu tenho como livro só meu, ou onde eu tenho parceria com outros escritores, ou em alguma antologia, né? Tem uma antologia que o Márcio Vassalo organizou, uma que o Celso Sisto organizou, e onde tem um artigo publicado em livros teóricos, ou livro teórico, acho que são 84. Excelente, maravilha. A gente trabalha, né, filho? Muito bom, muito bom. E aí, Otávio? Nossa, sim, eu voltei agora... também muito bonita de ouvir. Eu voltei agora muito no tempo, assim, ouvindo a Ana, cara. Realmente, ela falou quando ela deu o primeiro ok, assim, para um texto meu, cara, assim, eu não consegui dormir, assim. Fui para casa, não consegui dormir, assim, por Ana, caraca, a Cláudia Ramos, ela, tipo, deu ok, assim, pro meu texto infantil e tal. Cara, aquilo foi um momento, assim, muito digamos que de ruptura, né? Uma trajetória de um jovem que iniciou, assim, as suas leituras, os seus sonhos na literatura infantil e juvenil, e recebeu o ok de uma das maiores escritoras, assim, da atualidade. Então, de verdade, assim, eu não consegui dormir. E, recentemente, eu tenho analisado sobre a minha trajetória e eu fico arrepiado, assim, que eu sou um grande privilegiado, assim, de verdade. Eu me sinto um grande privilegiado, assim, de ter iniciado a minha trajetória como promotor imigrante de leitura, né, assim, muito jovem, assim, com 19, 20 anos. Eu iniciei minha trajetória no teatro com 15, né, e com 19 e 20 eu decidi trabalhar com promoção de leitura em periferias, aqui no Complexo do Alemão, muito movido por compartilhar histórias, compartilhar livros, compartilhar uma grande paixão com a população aqui ao meu redor, né? E quando eu iniciei essa trajetória, foi assim, tudo muito louco, né? Porque eu iniciei, assim, esse processo frequentando o Salão do Livro Infantil e Juvenil, a Bienal do Rio. Então, foi tudo muito, assim, simultâneo, né?
eu recebia doações dos votantes da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, então eu fazia toda uma análise daqueles materiais que eu recebia, e ia para o salão e eu olhava no crachá, né, na credencial, eu olhava assim, lia o nome dos autores e abordava os autores, e falava sobre o meu trabalho, aí eu fazia captação de livros. Então, foi, assim, a minha trajetória na literatura infantil e juvenil foi muito, assim, tipo, de mão na massa, assim, foi muito, assim, de aprendizado, assim, de uma forma muito, assim, digamos, até humana, né? Que as pessoas olhavam, assim, para mim, assim, um jovem ali, cheio de sonhos, de desejos de montar biblioteca em comunidades e periferia, e naquele momento, assim, o meu foco realmente era o trabalho voltado para a comunidade. Assim, eu escrevia pequenos textos, mas meu trabalho era, assim, compartilhar livros com as pessoas da minha favela, né? E também nutria, assim, o sonho de escrever, né? Escrever e publicar, né? E eu fui encontrando pessoas que foram me ajudando nesse processo, né, de fazer essa transição do Otávio, promotor de leitura, para o Otávio, autor de literatura infantil e juvenil. E foi aí que o Rogério Andrade Barbosa entrou nessa história, né, e me indicou a Ana Cláudia Ramos, que, como eu disse anteriormente, assim, foi um processo assim, muito incrível, um processo muito, muito, muito mágico, assim, cara, de estar dentro da casa da Ana, ali com o seu acervo, né, e assim, acessando aquele acervo, os exercícios, então foi muito incrível, né? Anteriormente também tive um encontro com a Sônia Rosa, que também me deu várias dicas relacionadas Grande Rosa. De juvenil, sim, grande Sônia Rosa. E aí, como eu disse, eu sou um grande privilegiado, né, de ter encontrado essas pessoas super incríveis, assim, ao longo da minha trajetória, né, Niva Parreiras, também, como a Ana mencionou, também foi uma grande apoiadora, assim, das minhas ações, dos meus projetos, né, e depois a Estação das Letras também apoiou também os estudos relacionados à literatura de um modo geral, não só a literatura infantil e juvenil, como uma questão muito ligada ao mercado editorial, ligada às questões relacionadas à educação, né? E eu continuei frequentando esses eventos literários, né? E foi num desses eventos literários que eu conheci essa grande figura que é Henrique Rodrigues, né? Eu costumo dizer que nosso encontro foi um encontro assim, muito magnífico também, né, cara? Para mim, foi um encontro assim, inesquecível, assim, te ouvir assim, lá na Rovelli, no espaço da Rovelli, né? Quando você iniciou a sua apresentação, dizendo que era um semi-novo, cara, eu comecei a rir e me diverti muito assim, com a sua apresentação, né? Na continuidade dos eventos literários, né? Continuei encontrando a Ana nesses eventos e a Ana sempre pensando muito nas questões ligadas à inovação no mercado editorial, na literatura infantil e juvenil. Eu e a Ana sempre conversamos sobre essas questões ligadas à inovação relacionada ao mercado. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, né, na literatura infantil e juvenil, na literatura como um todo. Né? Eu costumo dizer que eu sou, digamos, um grande privilegiado, assim, de verdade. Assim. E eu fui muito, muito abraçado por muitas pessoas, sobretudo na literatura infantil e juvenil. Estava até conversando hoje cedo com uma amiga autora e dizendo que, poxa, a nossa galera é uma galera muito, 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 muito boa, assim. É uma galera muito, assim, que pensa na questão do ecossistema da literatura, porque nós que desenvolvemos todas as ações, os projetos de livros, projetos ligados à sociedade, projetos ligados à escola, a formação de leitores, né? E eu acho que o mercado como um todo tem que absorver as nossas ideias, tem que absorver, sabe, as nossas expertícias, as nossas experiências, porque a questão do mercado, desse ecossistema do mercado editorial, como eu relato, ele passa muito pela literatura infantil e juvenil. Tá? Então, o nosso trabalho é um trabalho ali de formação de leitores.
eu aprendi muito com essas figuras que eu relatei aqui agora. Legal, legal, Otávio. Eu acho que vale, assim, você tem, tem muitas conquistas que ecoam de forma muito feliz para a gente e para muita gente. O Otávio ganhou a alcunha de o livreiro do alemão, né? Eu já conhecia ele da mídia, né? O livreiro do alemão. Antes de conhecer ele pessoalmente, né, ele estava lá na plateia, lá naquele evento lá de que eu participei, e a gente acabou ficando amigo para a vida inteira. Na última Bienal do Livro do Rio, no ano passado, foi muito bonito chegar lá e ver o estande da Estrela ambientado como um circo, por conta do lançamento do livro do Otávio. Você está com ele aí? Mostra para gente. Gente, ó, quem está assistindo, ó, comprem os livros dos autores, comprem Grande Circo Favela. Então, era uma eu fiquei extremamente feliz de ver que o seu livro ele baseou toda a ambientação do stand da Estrela, né, que é parte de uma mega empresa Estrela, e a gente andava mais um pouco e chegava na Companhia das Letras, né, que é uma das maiores, né, talvez a editora mais cobiçada do Brasil, ambientada também, o stand da Companhia das Letras, ambientada com o seu livro Da Minha Janela. Está com ele aí à mão? Ó, que é um livraço também, recomendo muito, eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a ler esse livro, enfim, é muito importante para a gente, é muito legal, a gente sabe como é difícil, e aí eu começo já a entrar também na minha apresentação, como é difícil um garoto pobre de periferia, tal, chegar e conseguir entrar no mundo da literatura. O mundo da literatura, esse universo da literatura, essa fauna da literatura, seja infanto-juvenil, seja do mundo editorial, seja do mundo adulto, é um universo que, historicamente, foi muito... eu acho que o seu microfone tá dando eco, Otávio. Parou, beleza. Olha, temos o prazer de receber o Luiz Antônio Aguiar, grande Luiz Antônio Aguiar, um grande abraço. A gente, Lúcia Hiratsuka, Léo Cunha, a gente temos uma plateia, eu não posso falar besteira, não. Ali, olha, Ana Paula Poloni, lá do CEP onde eu estudei, Adriana, minha colega do SESC, Nilma Lacerda, minha professora, a gente está falando a questão de o seu aluno ter virado escritor, né? Nilma Lacerda, que foi minha professora, né? Grande escritora, foi minha professora na UERJ, e legal a gente tá aqui, espero honrar o seu trabalho, Nilma, porque vocês, professores, são o que há de mais importante na nossa vida. Mas, o Pimenta chegou aí também, Luiz Pimentel, mas eu dizia que assim, como é difícil o mundo da arte em geral, ele é muito difícil para a gente acessar. Quem não quem vem de periferia, isso é um problema muito difícil. O Brasil ainda trata a leitura como uma coisa fechada para poucos, né? A gente vê a geografia do Rio de Janeiro, aqui onde estão as livrarias, né? Onde estão, né, os equipamentos culturais, essa distribuição ela é muito desigual, e historicamente o acesso à expressão cultural, à expressão literária também é muito desigual. Para mim não foi muito diferente, eu sou oriundo de Seropédica, aqui do Rio de Janeiro, cresci pela Pavuna, em Madureira, hoje eu moro em Jacarepaguá, fui aluno do CIEP, né, que eu vivo defendendo, aliás, a Ana Paula Poloni, a professora que está aqui assistindo, professora do CIEP, foi a escola que mudou a minha vida, que me tirou enfim, de um estado e me levou para outro. A educação, por isso que eu digo sempre, a educação
precisa ser, não tem outro caminho que não seja a educação de qualidade. Eu estudei em 2 CIEPs, um na Praça Seca e outro em Irajá, que foram grandes escolas onde eu tive acesso a grandes leituras pela primeira vez na vida, e isso mudou a minha vida. As bibliotecas são, eu acho que os espaços mais bonitos são os grandes templos, né, sagrados, né, para a gente, onde a gente, enfim, tem uma relação com o extraordinário, e eu acho que devia ter uma biblioteca, uma pena que não haja uma biblioteca por bairro no Rio de Janeiro. A gente devia ter uma biblioteca pública por bairro, a gente talvez tivesse uma revolução cultural se houvesse um investimento sério e permanente nisso. Eu ouvi um vídeo esses dias de um debate, acho que foi o debate presidencial, e tinha lá o Brizola, e aí o Fernando Henrique foi fazer pergunta para o Brizola. Aí o Fernando Henrique perguntou assim, isso acho que foi na eleição de 89, o Fernando Henrique perguntou, ô Brizola, legal aí, você está fazendo essas escolas, esses CIEPs, e muito legal, muito bem, mas olha, tem uma coisa que o projeto é muito caro, né? É muito caro, e você vai acabar formando novas elites. Olha que coisa, você vai acabar formando novas elites, então é muito caro. Como é que você vê isso aí? E aí o Brizola disse, olha, a ignorância sai caro. O que sai caro no Brasil é a ignorância, aquele jeito do Brizola. O que sai caro no Brasil é a ignorância, tem saído muito caro, e acho que isso é algo muito, muito importante de a gente lembrar hoje dessa fala, porque a descontinuidade do CIEP como projeto, como escola integral, a gente, né, todo mundo sabe, né, escola integral é o caminho, escola integral com qualidade, com professores, com equipamento, com tudo, esse é o caminho, né? Isso e deixar o tempo passar. O Rio de Janeiro hoje paga um preço muito alto por ter descontinuado. Então, esse preço que ele fala, a ignorância sai caro, é o preço que a gente paga hoje de ver um Estado tão periclitante, né? Que já estava antes, não tem a ver com a pandemia, a gente já vinha de um Estado assim, justamente porque, não, infelizmente, né, o último projeto de educação decente que a gente teve no Rio de Janeiro teve há mais de 30 anos. Isso é algo lamentável. Mas tive esse privilégio, né? Assim como o Otávio, tive o privilégio de estar cercado, de me cercar de pessoas que me abriram os olhos e abriram caminho, abriram portas. Isso é importantíssimo para quem é oriundo das camadas mais populares. Enfim, eu consegui entrar na universidade, eu trabalhava no McDonald's, eu gostava de fazer rap, até o McDonald's virou o assunto do meu romance e tal, e eu fui o primeiro a entrar na faculdade, isso da minha família, isso foi uma conquista também, o que é muito importante, eu acho que foi um grande ganho nos últimos anos, o acesso de pretos e pobres e pardos à universidade. Isso é algo que a gente tem que manter e aumentar, né? Porque a gente celebrava porque a ideia de frequentar a universidade era algo para rico, algo que não era para a gente, né? Eu cresci ouvindo que a única saída para pobre é ser militar, e acho que ainda era um período, era uma frase da ditadura, mas eu achava que não, eu acreditava que a saída para mim era a literatura, era a poesia, tinha alguma coisa nesse universo que me chamava, então eu consegui entrar na faculdade, onde fui aluno da Nilma Lacerda, onde estudei com Roberto Dutra Júnior, que está aí presente também, a gente fazia um fanzine na faculdade, então essas coisas foram se somando e continuei estudando, fiz mestrado, tudo, depois doutorado. Aí comecei a publicar em 2006, né? Aí eu já sou de uma geração do pessoal que começou a escrever nos blogs, né? O pessoal dos anos 2000, todo mundo que queria ser escritor tinha um blog. Aí eu tinha um blog onde eu só falava bobagem, tanto é que o meu blog se chamava Fullbag, assim, Fullbag, para quem está de saco cheio. Eu só botava paródias lá, escrevia só bobagem,
mas era um blog literário, de bobeiras literárias, né? Mas foi uma geração muito interessante que depois começou a publicar seus textos em outras editoras e aí a gente foi seguindo o caminho. Mas estamos aí nesse caminho, nessa trajetória. Eu trabalho também, vale dizer, eu trabalho no SESC Nacional, sou analista de literatura, trabalho com a coordenação de alguns projetos, que também para mim é uma grande maravilha, porque eu acabo frequentando também boa parte de eventos literários, conheço muito escritor por conta disso, de trabalho, então é muito legal conhecer também os escritores por esse lado, né? Eu trabalho também servindo aos escritores, né? Abrindo oportunidade de trabalho, enfim, fazendo coisas para que outros escritores, principalmente aqueles que eu sei que têm menos caminho, tem menos oportunidade, acaba conseguindo, já fazendo um auto marketing aqui, ó, o SESC nem está me pagando, já estou fora de horário de trabalho, mas a gente tem o Prêmio SESC de Literatura, que é o concurso literário mais legal do Brasil, voltado para autores inéditos, o Arte da Palavra, que é o único circuito literário nacional que existe hoje, o SESC tem a maior rede privada de bibliotecas, né, bibliotecas atualizadas do país. Estou vendo aqui a Celina Almeida, também minha colega de SESC, que trabalha no SESC Rio também, uma rede de profissionais muito dedicados, né, guerreiros, que fazem com que a gente tenha um país melhor, né? E a gente acredita que esse país melhor, esse Brasil melhor, esse Rio de Janeiro melhor, pode vir pela leitura. É por isso que eu acho que a gente acabou dando esse papo o título de Leitura, Livro e Liberdade. Quer dizer, a leitura vem até antes do livro, né? Como disse Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, e como consequência, a gente tem a liberdade, que é o que a gente sempre busca, liberdade de ideias, liberdade enfim, de criar. Eu queria saber, então, eu estou fazendo papel de participante e de mediador, né? Estou na função dupla. Primeiro, eu quero falar para as pessoas que podem fazer pergunta aí pelos comentários também, que a gente responde aqui, ou se a gente não souber, a gente inventa, porque tem isso também. Às vezes o pessoal faz pergunta que a gente não sabe responder. Aí a gente finge que sabe, inventa na hora. Então, pergunta, o que você acha? Tem evento assim, está no evento, não sei o que você acha. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer aí, que a gente está acompanhando aqui. Então, eu queria que assim, vocês falassem um pouco sobre como, assim, rapidamente, como tem sido a sua vida como leitor e escritor. Uma curiosidade que eu tenho, porque também é uma coisa, em vez de voltar lá para trás, eu vou para hoje. Como tem sido as suas rotinas como escritores? Vocês estão lendo, estão escrevendo, agora durante a quarentena? Como é que tem sido? Vamos pela sequência da Ana, Otávio? Então, vamos lá, mas eu queria falar uma coisa antes até disso, Henrique, pensando no que você colocou, né, porque tem uma diferença, né, a minha história tem uma história muito diferente da história de vocês, né, sou uma menina, como criança, nasci, né, em Copacabana, e aqui fui criada, e tive acesso a escolas bacanas, assim, meu pai dizia que o que ele tinha para deixar para a gente era uma educação de qualidade, então ele investia tudo que ele ganhava numa educação de qualidade para os filhos, né? Então, eu tive acesso ao livro, a boas escolas, né? Mas acho que é um compromisso que eu tinha desde pequena. Eu queria ser escritora e queria ser professora, né? Eu me formei professora, eu sou professora, né? E eu sempre quis trabalhar com bibliotecas e com literatura para a infância. E o que nos juntou nesse papo, eu acho que vale a pena as pessoas saberem e conhecerem, né? Foi uma ideia que nasceu, né, numa live. Eu tenho feito live no Instagram todas as quartas-feiras, e numa dessas lives, né, alguém falou sobre o preço do livro. Eu falei, não, gente, o negócio que não é questão do livro ser caro, né? O problema do livro é que ele não é objeto de desejo, ele não é um objeto de desejo
das pessoas, porque se ele for objeto de desejo, ele para de ser caro, porque o celular é caríssimo e é objeto de desejo. E as pessoas juntam dinheiro, as pessoas vão ao McDonald's, essas lanchonetes todas, e gastam dinheiro, né? Muitas vezes muito mais do que um livro. Né? A gente não está falando de quem não tem dinheiro nenhum, né? A gente está falando de pessoas que poderiam comprar livros e que não consumem o livro e que acabam dando essa desculpa, né? E aí eu falei, livro tem que estar na cesta básica, livro tem que ser, né, ali, o alimento do dia a dia. E a Eliana, que estava assistindo, que é a bibliotecária do Solar Meninos de Luz, eu falei, Eliana, vamos lançar essa campanha? Bora botar livro nas cestas básicas? Livro tem que fazer parte, né, ali do que é fundamental na vida de uma família. E a gente conseguiu, em 2 semanas, eu consegui arrecadar 500 e poucos livros. E eu levei não só para o Solar, eu fui de casa em casa buscando os livros que as pessoas doaram, limpei todos eles aqui no quintal da minha casa, levei para o Solar já dividido mais ou menos por nível de leitura, o que era para os pequenininhos, né? Fundamental 1, 2, médio. Porque para quem não conhece, o Solar, Henrique, é um lugar que na hora que você pisar lá, você e o Otávio, vocês não vão mais querer saber de se desvincular de lá. Porque quem conhece o Solar Meninos de Luz se apaixona por esse projeto, porque é uma escola que funciona nas comunidades do Pavão Pavãozinho, né, Pavão Pavãozinho e Cantagalo, e que é uma escola em horário integral, as crianças passam horas dentro do colégio, eles têm a parte, né, normal ali do ensino, né, dos conteúdos e tudo, e milhares de oficinas. Então, tem oficinas de arte, oficinas ligadas a esporte, a gente tem uma biblioteca lá incrível, que eu ajudei a reformular. Então, acho que são as coisas que nos cabem como pessoas, né, numa sociedade. Se a gente quer uma sociedade melhor, eu tenho que me perguntar o que eu estou fazendo para essa sociedade ser melhor. Né? Então, se eu tive condições, o que eu posso devolver para quem não tem condições? Né? Então, foi ajudar a fazer essa biblioteca do Solar ser um lugar ainda mais bacana do que ele já era, começar a criar ações para que a comunidade entenda que essa biblioteca não é só para o Solar, mas que todo mundo da comunidade pode, né, frequentar essa biblioteca. Então, os livros foram para as crianças e para os jovens, né, para as famílias assistidas, de todos os alunos que não estão tendo aulas, eles estão recebendo cestas básicas, e todos foram acompanhados de livros. E nesse mês agora, a gente conseguiu fazer novamente essa ação por conta daquele trabalho da Secretaria Estadual de Educação, com aquelas doações, né, que eles têm feito, e aí a gente conseguiu garantir, né, eu e o Pedro fomos lá na segunda-feira levar novamente. Então, eu tenho falado muito que está na hora da gente sair do local de espectador do bem e ser um agente do bem, sabe? Não adianta mais falar, ai, que lindo, olha que ação bonita que a Ana Cláudia fez, que o Otávio fez, que o Henrique fez. Tá, e você, está fazendo o quê? Né? Vamos embora lá, fazer alguma coisa, nem que seja dar bom dia para o seu porteiro, se você ainda não aprendeu, sabe? Então, acho que a gente tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente acredita. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que fazer alguma coisa para esse mundo ser um lugar melhor. Então, da ação que eu fiz, alguém viu, já copiou em outro lugar, já me mandaram várias mensagens que já estão fazendo em outros espaços isso também. E é isso, né? Um vai contagiando o outro e as coisas vão se espalhando. Então, assim, eu recomendo, joguem aí na internet, é meninosdeluz.org.br, se eu não me engano. A Adriana, minha colega do SESC, colocou agora o link aí nos comentários, quem estiver assistindo, é só clicar. Vale a pena conhecer, eu sou apoiadora do Solar, não só como voluntária, mas madrinha ali, que a gente chama, né, os padrinhos e os madrinhos, as madrinhas e os padrinhos do Solar, né, eu acho que é isso. Se eu tive condições de ter uma educação, o que eu estou devolvendo como professora, como educadora e como escritora? Aonde eu vou? Né? Aonde eu opto por fazer um trabalho? Agora, respondendo a tua pergunta sobre como é que está sendo esse momento. De cara, no primeiro mês, quando a pandemia começou, eu não consegui escrever nada. Estava muito complicado. Mas, a partir do final de abril, eu retomei os trabalhos, né? Acabei fazendo um conto para um livro, vai sair um e-book publicado pela Cristina Raquel, só com histórias, né, da quarentena. Eu estou nesse livro também.
Ah, verdade, você está nesse livro, é verdade, né? Acabei conseguindo fazer e estou criando vários projetos, assim, estou criando um projeto com uma amiga minha que é fono e que ela tem um trabalho belíssimo, né? E a gente está fazendo uma coleção de livros para crianças em alfabetização. A gente já deu 9 histórias. Estou fazendo um projeto com meus filhos, que é uma coisa que está me dando uma alegria imensa. A gente está fazendo um livro juvenil e por conta desse livro eu estou estudando muito, porque é um livro que vai falar sobre suicídio, né? Então tenho lido Uhum. muito sobre esse Sim, assunto, é um grande né? tema. Tem sido bem bacana. Estou finalizando um projeto junto com o Antônio Chimenec, que é um escritor gaúcho, com contos só com temática LGBT+, né? É um projeto que vai Uhum. sair em breve. Em breve a gente vai contar aí umas novidades sobre esse projeto. E estou fazendo Sim. um curso de neurociência do comportamento, que é uma coisa Uau, completamente nova assim na minha vida, porque eu tenho uma vontade de fazer um doutorado. E toda vez que quando eu fui para o mestrado, eu também assim, eu queria sistematizar anos de pesquisa e estudo. E há muito tempo eu venho pesquisando e lendo sobre, né, a glândula pineal, que é, enfim, é chamada da glândula espiritual, enfim, tem toda uma história. E o tema que eu gostaria de um dia, né, assim, pesquisar e trabalhar no doutorado, isso é um caminho possível. Então, estou aí, estou estudando, estou adorando. Pode ser que eu não vá para o doutorado, mas pelo menos eu estou aprendendo um monte de coisa bacana. aprendizado nunca é demais. Né? Nunca é Então, demais. estou lendo bastante sobre esse assunto e estou estudando. Hoje mesmo chegou aqui um livro, né, do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Ele tem feito, né, um bate-papo aos domingos sobre esse tema. Né? Então, assim, eu estou lendo de vários livros, sabe, assim, de diferentes correntes pensando essa questão da temática do suicídio, que eu acho que é um tema que a gente tem que falar sobre ele. Já deu, É um sabe? tema seríssimo, seríssimo. Um Já tema deu, que sabe, queria. Henrique? Não É. dá mais para a gente não falar sobre as Uhum. coisas, sabe? Não dá mais para não falar, não dá mais para não se posicionar. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito divisor de águas. Quem É. nós somos, o que que nós fazemos e que causas que nós abraçamos, sabe? Eu acho que isso fica aí, vai ficar como um legado para a posteridade, sabe? Assim, né, que a gente está fazendo nesse momento da humanidade. É E, um grande momento, né, para a gente né? pensar. Otávio, antes de você falar, quando você for falar, você aproveita e responde uma pergunta da Liana Pinheiro Ferreira. Ela pergunta para você, Otávio, como é ver novos jovens leitores criando bibliotecas nas suas comunidades, como Lua Oliveira nos Tabajaras? Nossa, cara, eu fico muito feliz, assim, de ver essa juventude super movimentada no desejo de fomentar a leitura, a literatura nas periferias, né? Nossa, eu conheci a Lua, se eu não me engano, no ano passado, no Lê, né, no Salão Carioca de Leitura, né? Uma menina totalmente brilhante, assim, com brilho nos olhos quando se fala das questões ligadas ao livro de leitura. Nossa, me coloquei super à disposição para frequentar e como leitor e também como promotor e mediador de leitura do espaço, né? Eu, por alguns anos, eu estive muito ali nos Tabajaras, ali com os Moraes, com a Helene Costa, né? Com o Lequinho do Lajão, contribuindo com as ações ligadas ao livro de leitura ali, com o Pedro Geronimite também, ali ajudando os coletivos, as bibliotecas comunitárias ali do Tabajara. Eu sempre me coloco à disposição assim, desses coletivos que estão desenvolvendo esses projetos ligados à literatura em periferias, né, cara? Tem uma galera super incrível, assim, no Rio de Janeiro, que atua para levar livro para as pessoas que não têm o acesso ao livro por meio de questões financeiras, ou por meio de conhecimento, ou por meio de bibliotecas públicas, né? Eu compartilho muito, assim, também do que a Ana fala, dessa questão ligada ao que o escritor ele faz para que os leitores ele, tenham mais acesso aos livros, né? E eu fiquei aqui muito, assim, tipo, vidrado, assim, no que a Ana falou, porque
Às vezes tem muitos autores que realmente eles vibram com essas obras ali bem acabadas, com um design legal, com um ilustrador legal, sabe, com uma instituição legal. Porém, eu acho que é pouco ainda. Assim, vou ser bem sincero. Assim, né? Claro que é muito legal você ver uma obra esteticamente bem desenvolvida, bem feita pela editora, né? Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que eu fico muito incomodado, assim, vou ser bem sincero. Por muitos anos eu abri a mão, assim, dos meus sonhos, assim, digamos, individuais, assim, dos meus sonhos como para me dedicar às questões ligadas à promoção de leitura. Né? Claro que naquele momento eu queria muito publicar, eu queria muito ter esse livro bonito, esse livro bem acabado, esse livro bem feito, esse livro bem ilustrado, né? Mas eu cresci muito assim na promoção de leitura. Eu cresci muito assim tendo contato com os leitores ali no UOL. Sabe? Eu cresci muito ali ouvindo os leitores, vendo e entendendo essas demandas de leitura, né? E foi aí que eu percebi que existia um grande assim, vazio em relação a textos e projetos sobre as periferias, né? Eu percebi que as crianças, jovens, adolescentes, quando eles eram incentivados a ler, eles gostavam muito assim, da leitura, do que a leitura propunha como um entretenimento, porém eles não seguiam os conteúdos literários, não seguiam os conteúdos literários. Foi aí que eu pensei, por que não escrever histórias infantis ambientadas nas favelas, né? E eu fico muito feliz, assim, cara, de ter tido essas oportunidades, assim, que eu relatei alguns minutos atrás com a Ana, com a Ninfa, com o Rogério, com a Sônia, com outros autores que são incríveis. Eu pude aprender muito com essas pessoas, né? E como a Ana disse também, dessa forma que eu devolvo, assim, sobretudo para as comunidades, né? Eu tive muitas oportunidades, assim, muitas oportunidades, assim, pelo pouco da área da literatura infantil e juvenil. Tive muitas oportunidades. E hoje eu fico muito feliz em poder proporcionar também para as galeras assim, que atuam nesses projetos ligados a bibliotecas comunitárias de estar ali junto, de falar sobre o meu processo, falar sobre a minha história, contribuir também captando livros. Nossa, assim, projetos como o da Lua, como o do Roberto lá do Morro de São Carlos, como do Gessé Andarilho, sabe, lá no Antares, né? E foi muito legal, assim, você ter ido lá e ter doado livros lá pro Gessé, né? Recentemente também eu vi uma ação da Ana com o Pedro Gerolini também. Então, cara, nós somos, assim, grandes guerreiros da literatura nacional. Assim, grandes guerreiros. Assim, eu acho que é claro que nós temos nossos desejos de ter obras assim, incríveis, fantásticas, maravilhosas, mas eu acho que vai muito além disso. Assim, eu acho que o que nos une é esse desejo de formar leitores, esse desejo de aproximar pessoas que não têm condições financeiras, que não têm acesso à leitura, à literatura, para o livro. Né? E, poxa, eu estou aqui hoje conversando com vocês por conta de ter sido abraçado assim, pelas pessoas que trabalham com literatura. Eu fui muito abraçado, assim, muito abraçado. Assim. Os meus sonhos, eles foram compartilhados com essas pessoas. Eu sou muito grato, assim, sabe? Sou muito grato mesmo. Hoje em dia eu tenho, assim, amigos, eu tenho irmãos e irmãs, sabe, que atuamos juntos nessa linha, sabe? E em outras áreas também que eu atuei na minha juventude, né? Eu também estudei cinema, né? Estudei roteiro de cinema, de televisão, e aí eu não tive esse abraço que eu tive na literatura. Você ficou até arrepiado, né? Eu não tive o abraço que eu tive quando eu estudava roteiro de cinema, roteiro de televisão. Eu não tive esse calor, sabe, humano, esse desejo de ouvir as pessoas quando eu ia conversar, quando eu abordava, as pessoas olhavam e viam, cara, você tem que voar e vamos voar juntos, eu te ajudo, sabe? Então, assim, a literatura é muito incrível, é muito fantástica, assim, muito grato assim, por tudo que a literatura
fez na minha vida, sabe? Eu sou muito, muito grato mesmo à literatura, às pessoas, a esse universo literário que é incrível, é maravilhoso. Então, eu fico muito à disposição dessas pessoas que atuam nessas bibliotecas comunitárias, nesses projetos, para caminharmos juntos. Legal, legal, valeu, Otávio, muito bom. Muito bom que vocês dois disseram, que porque pega a ideia de você pensar o coletivo, né? A literatura, né? A gente como autor tem aquela coisa individual, né? A literatura é uma arte muito solitária, né? Tanto para você produzir, tirando o pessoal das literaturas orais, dos rappers, dos slammers, que tem o seu trabalho, que aliás eu acho lindo, maravilhoso, é o maior movimento literário hoje do Brasil, são as pessoas nos seus saraus, com os saraus nas periferias. Só no Rio de Janeiro tem 130 saraus de poesia, isso é maravilhoso. Mas na escrita e na leitura são processos muito solitários, a gente fica muito na nossa. É uma arte muito que acontece, a literatura, na verdade, acontece na nossa cabeça, mas a ideia da literatura como um valor, né, pegando isso que a Ana Cláudia falou lá no início, né, a leitura precisa ser entendida como um valor desejável pelas pessoas. Então, eu acho que a gente está, quem está assistindo a gente, acho que também é um grupo que partilha dessa ideia e que também vende essa ideia de que é preciso valorizar a ideia da leitura, que aliás, olha aqui, a Adriana até falou em relação até às práticas, né, sendo repetidas, que Vila Taboinha está conquistando a primeira biblioteca comunitária, sementes sendo plantadas com a ajuda de muitos amigos. Então, isso para a gente muito bacana. Mas assim, aí o Otávio lembrou, sexta-feira eu fui lá, eu dirigi 1h30 até Antares, lá para... Gente, a Zona Oeste do Rio é tão grande que eu estou na Zona Oeste e eu fui para outro ponto da Zona Oeste e ainda assim dirigi 1h20, assim, muito longe. Eu fui lá em Antares, onde o Gessé Andarilho, nosso amigo querido, também tem uma história maravilhosa, também tinha que marcar uma outra live com ele, que ele já está aqui com a gente, o Gessé. Ele está montando uma biblioteca comunitária onde era uma cabine da PM, um posto policial. Então, olha que coisa simbólica, né? Eu até tirei uma foto lá, como se tivesse sido preso por tráfego de livro, né? Estava trafegando com livros. Eu fiz peguei aqui do meu acervo, assim, eu compro e ganho muito livro, então a cada tanto tempo eu faço umas doações assim para instituições, para escolas. Teve uma vez que eu doei junto com uma geladeira, a minha geladeira pifou, e aí lá na escola da Taquara, uma escola onde eu vou de vez em quando fazer leitura, aí eu falei com a minha amiga que é professora de nossa, olha só, vou dar uma geloteca para vocês, aí dei a geladeira com um monte de livro dentro, assim, lotada de livro. Aí a galera customizou, a geladeira ficou bacana, a beça. Então, esse tipo de coisa é muito importante e a gente precisa replicar para que a leitura, o livro, deixe de ser um argumento sofismático em termos de política pública, né? Porque todo mundo, assim, sabe que a ideia de livro é maravilhosa. Livro, aliás, fazendo propaganda de um livro importantíssimo aqui, olha, produzido pela FLUP, Contos para Depois do Ódio, que eu recebi esses dias. A FLUP publica várias antologias, e essa é muito especial. O nosso amigo Écio Salles e Júlio Ludemir organizaram. A última vez que eu falei, Écio Salles, nosso grande e saudoso amigo, a última vez que eu falei com ele foi quando ele me ligou para participar dessa antologia de contos inspirados nas canções do Marcelo Yuca. Então, fiquei muito emocionado recebendo esse livro esses dias. Parabéns para a FLUP, né? A gente não pode esquecer, né, esses grandes eventos literários que têm acontecido no Rio, grandes, a Ler, por exemplo, a Ler que chegou para ficar, né? Já acho que não dá mais pensar
o Rio Sem Alê, a FLUP. A FLUP é simplesmente o evento literário mais importante do mundo. A Flip, que me perdoe, eu fui a todas as edições da Flip. Eu sou um dos poucos que fui a todas as edições da Flip. Fui a trabalho, a maioria, algumas para bundear, outras para encontrar os amigos e tal, para participar de programação paralela e tal, mas eu fui a todos, mas a FLUP é algo que precisa ser política pública. Então, a ideia de política pública é o que a gente precisa martelar essa ideia, porque a gente faz todo esse trabalho, mas muitas vezes dá a sensação de que ele não faz nem cosquinha no tamanho do problema. E eu falo isso até no meu trabalho. A gente tem um projeto maravilhoso que, nossa, feito no Brasil todo, atendeu 30 mil pessoas, maravilhoso, maravilhoso. Só que o problema não está na casa dos milhares, está na casa dos milhões. Está na casa dos milhões. E para resolver a questão para milhões, precisa ser política pública. E na política pública a gente sempre escuta, olha, educação é o básico, educação, mas na prática essa pergunta do Fernando Henrique para o Brizola, na prática é isso mesmo, né? Se vai gastar tanto, né? É caro a educação, né? Eu trabalhei na Secretaria de Educação do Estado do Rio, eu vi lá como é que a coisa é complicada. É um sistema todo destrambelhado, quando deveria ser o principal, né? O principal ministério. Olha o que a gente está vivendo no Brasil, né? O principal ministério precisa ser o da educação, e a gente está passando vergonha atrás de vergonha, né? Saiu um estrupício e entrou um sujeito, opa, legal, olha que beleza. Aí o cara, né, doutor honoris quase, né, como dizem, falsificou tudo. Então, assim, a gente está realmente numa situação muito, muito difícil, e a gente precisa resolver isso também no voto, né? Acho que vale a gente lembrar que essas pessoas estão aí porque a maioria votou, né? Então a gente também tem que fazer o nosso papel também político no sentido geral, no sentido estrito, de dizer, olha, essas pessoas têm as nossas bandeiras como prioridade, porque, claro, eu acho sinceramente que a gente vai sempre nadar contra a maré. A gente vai sempre ser do contra, os artistas são do contra em geral, mas é preciso que a gente tenha respeito, né? Respeito por artistas, respeito por professores, né? A gente vê professores sendo tratados, enfim, agora mesmo professores da rede pública de vários lugares do Brasil, assim, sendo, vai lá, faz esse conteúdo aí sem nenhum preparo, enfim, está muito complicado, e a gente precisa gritar sempre, assim, para a gente não achar que o nosso trabalho voluntário, ou até profissional, como é o meu caso, não achar que ele é suficiente, porque a nossa indignação não pode parar, né? Eu sei que vai ter a biblioteca marginal lá em Antares, mas eu sei que a Zona Oeste, ao mesmo tempo, é imensa, e precisa de mais bibliotecas, precisa ter uma por bairro, precisa ter mais. A gente não pode continuar se contentando com o pouco, a gente precisa gritar um pouco mais. Então, e aí eu acho que nesse aspecto a literatura é uma arte muito, muito, muito política. E aqui eu tenho um comentário que chegou agora do Marcelo Alves, que é professor. Ele estudou comigo na UERJ. Algo importante também é desmistificar o processo de produção do livro junto ao trabalho com leitura nas bibliotecas. Por exemplo, um passeio a uma gráfica, mostrar para os alunos como é feito o livro na livraria, as sessões para vender o livro, etc., a visita a outras bibliotecas. Marcelo Alves foi agente de leitura do Proler, né? O Proler que foi, nos anos 90, Ana Cláudia foi bastante ativa. O Proler foi, acho que, talvez a última, assim como eu falei do CIEP, o Proler, ele ainda existe, mas não é o que era. O Proler dos anos 90 foi
talvez a última grande ação política em torno da formação de leitores no Brasil. E o Marcelo Alves foi um agente de leitura do ProLer. Então, ele fala isso com muita propriedade. E ele toca num ponto que eu queria conversar com vocês, que ele voltou para a questão da escola. O ensino de literatura, né, na escola, como é que vocês veem? Porque a gente visita a escola e conversa com autores, com leitores, com professores, mas ao mesmo tempo, e é sempre muito bacana, é sempre muito rico, a troca é sempre muito boa. No ensino, na educação infantil, isso é feito de forma um pouco melhor por conta da facilidade lúdica da criança com o livro, mas quando vai chegando né, no final do fundamental e no ensino médio, há uma desgraceira em relação ao ensino de literatura, é o estímulo à leitura em geral, que afasta os indivíduos do livro, e esse afastamento acaba sendo para sempre. Como é que vocês veem essa questão e o que vocês acham como é que tem sido a experiência de vocês com isso? Até a Ana Cláudia, a gente foi Itaperuna, né, que a gente foi, né, numa feira de livros, a gente conversou com alunos maravilhosos e tal, mas a sensação que eu tenho é que o ensino de literatura no Brasil é muito muito ruim, porque, no geral, porque ele ainda se baseia na ideia histórica de barroco, arcadismo, blá, 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 e aí chega, quando acaba no tropicalismo, depois não existe mais literatura, livro é aquela coisa chata e antiga, né, e não algo que dialoga com a sua própria vida, que faz você pensar, né? Como é que vocês veem essa questão, né, do ensino de literatura, no geral, como um processo de formação de leitores espontâneos, ou seja, leitores para fora do ambiente escolar? Falei para caramba, perdão. Enquanto vocês falam, eu vou comer uma paçoca. Tá bom. Posso começar, então? Manda brasa. Bom, são tantas coisas, Henrique, né, que você coloca aí, porque quando a gente pensa assim, o ensino de literatura na escola, se a gente pensa no ensino médio, ele ainda está ligado à questão de época e não de uma fruição literária, né, de um aprendizado de ter gosto pelo livro, pela leitura, pelo que está ali, né? Quando você pega os pequenininhos, é aquilo que você falou, a gente está vivendo uma coisa lúdica, linda, né? Educação infantil tem um imaginário, de um modo geral, ainda muito estimulado, até porque a criança está vivendo um mundo imaginário muito maior, né? Chega no Fundamental 1, ainda tem Fundamental 2, a coisa se perde, muitas vezes no médio se perde totalmente. Mas aí, por outro lado, a gente vê aí uma profusão de jovens leitores, que não são os livros obrigados da escola. Então, aonde a gente está falhando? É uma pergunta, sabe? Porque quando você vê na Bienal aquela moçada querendo ir fazer fila para pegar autógrafo, né? Tem alguma coisa errada. Carregando mala. Carregando mala de livro, né? Cedo para poder, né? Eu vi uma Bienal que tinha cambista vendendo ingresso para a Bienal para não entrar na fila. Então, assim, eram coisas que a gente nunca imaginou assistir um dia. Então, a gente, né, não sei se o Luiz Antônio ainda está aqui assistindo a gente, quando eu estava, né, na Elige, estava na presidência da Elige, isso foi 2007, 2008, enfim, por essa época, mais ou menos, de 2007 a 2010 ou 11, sei lá, a gente teve aí um momento muito forte de pensar a promoção da leitura, né, políticas públicas do livro e da leitura. Eu e o Luiz chegamos a fazer um texto que era literatura para além da escola, né, além dos muros da escola, como sobreviver. E aí a gente vai cair numa questão que vai ficar muito pautada em quem é o professor. Se o professor ele é um apaixonado por livro, pela literatura, ele vai fazer um trabalho maravilhoso e ponto. Se a escola tem uma proposta, né, de trabalhar com livro e leitura, ela vai fazer. Agora, se não tem uma escola que já tem uma visão, né, de que literatura é importante, que tem que fazer um trabalho com a literatura, um trabalho aberto com a literatura, permitindo todas as vozes que a literatura comporta, né,
você vai ficar muito restrito a se tem ou não um bom professor. E se esse professor não está numa escola, que não tenha um diretor que vai impedir ele de fazer um bom trabalho ou de adotar livros que tragam temas polêmicos, né? Vamos botar esses polêmicos aí, entre aspas, temas mais delicados da vida. Então, a gente está sempre ainda na mercê de quem é essa pessoa que vai fazer a ponte, quem é esse mediador, né? E aí é uma pena que o ProLer tenha se perdido, né, nessa sua continuidade. Ainda existem 1 ou 2 ou 3 comitês do ProLer espalhados, resistindo bravamente até hoje, mas era uma época que eram caravanas de professores, escritores, pensadores do livro e da leitura que iam para esses locais onde tinham comitês do ProLer para passar uma semana falando de livro, de contação de histórias, conversando com as pessoas. Então, tinha um trabalho de formação, sabe? Eu acho incrível porque eu trabalho com a literatura para crianças e jovens desde a década de 80, e a gente está batendo na mesma tecla, sabe, Henrique? Isso dá uma agonia. 2020, Marina já criava bibliotecas, né, em determinadas comunidades, quando a gente nem chamava comunidade de comunidade ainda, né? E eu montei bibliotecas, né? Eu me lembro de um trabalho que eu fiz uma vez no Santa Marta, montando uma sala de leitura lá. Já participei de vários lugares, a Biblioteca do Lajão, Otávio, não sei se você sabe dessa história, que uma vez doei vários livros daqui, fui para a casa da Lúcia, né, da Lúcia Moraes, levando meu carro abarrotado de livros, para mais de 500 livros, que foram todos para o Lajão. Então, a gente vem batalhando nisso tudo, mas eu que dou muito curso, né, para professores, né, trabalhando mesmo com essa questão da promoção da leitura, da mediação da leitura, eu brinco, né, quando eu chego, eu falo, gente, aquela história, né, professor que não é leitor, não forma leitor, né, essa página, esse capítulo, eu já virei, né, vamos virar, posso começar já do capítulo 3? Claro que alguns professores já estão lá no capítulo 20, mas alguns que olham, e eu falo disso com muita tranquilidade, porque eu sou professora, eu convivi durante anos num ambiente escolar, e a gente sabe que tem profissionais maravilhosos que fazem um trabalho impecável, que estão formando leitores, né, pelo mundo afora, e profissionais que não são comprometidos ainda com o livro e com a leitura. Esses que não se formaram leitores, como é que você vai querer formar um menino leitor se você não tem, né, amor por aquilo? Então, eu acredito que o nosso ensino ainda, hoje, ele ainda não tem uma coisa de larga escala, realmente, de um trabalho mais profundo com a literatura, do jeito que a gente imagina, como fruição, como um aprendizado de vida, como a possibilidade de você se interagir com aquela história e poder, né, falar da sua vida. Eu imagino quantos meninos vão ler os livros do Otávio e vão se identificar com essa história e vão poder estar ali. Recentemente, uma amiga minha me contou de uma aluna dela que ela, né, trabalha como... Essa minha amiga que é fono, né? Que a menininha abriu o livro e tinha... Eu não sei nem se esse livro está aqui, está aqui. Deixa eu mostrar para você, porque vale a pena. Tem um momento que ela chega na página, nessa página aqui... Opa! Ai, estou meio torta aqui com essa câmera. E que a menininha fala assim, olha, Tânia, sou eu aí no livro, ela é igualzinha a mim. Né? Então, a importância dos livros terem as representatividades todas, as crianças poderem se reconhecer. Então, quando você não tem um trabalho de alguém que faça um trabalho muito apaixonado por aquilo, a gente ainda não está formando leitor. Né? As nossas andanças, eu viajo muito o Brasil de ponta a ponta, a gente vê coisas absolutamente incríveis. A gente se surpreendeu, né, Nick, em Itaperuna, a gente encontrou um grupo de jovens leitores, mas por quê? Por trás deles tinha uma professora sensacional, fazendo um trabalho incrível. Então, a gente ainda está, né, dependendo aí de quem é aquele professor. Então, você vai ter nas universidades os professores incríveis, nas escolas espalhadas por esse Brasil afora, professores fora de série, fazendo um trabalho, às vezes, né, tirando leite de pedra, porque muitas vezes nem uma biblioteca, nem um acervo eles têm. Então, a importância de uma política pública de verdade para o livro e para a leitura, com bibliotecas em todos os lugares, com bibliotecas em todas as escolas e com acervo de qualidade. Isso é muito importante. Exatamente. Aprender
que todo mundo tem direito a ter livro de qualidade, e não aquelas maletinhas, aquelas lancheirinhas literárias de quinta categoria, que aquilo não... Da China, né? Aquelas... Enfim, vamos nem comentar isso. Nesse para ontem, eu fiz uma live que a gente falou sobre isso. Também, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu era superintendente pedagógico, ia ter a coisa dos tickets para a Bienal do Livro, eu fui questionar isso, nossa, quase apanhei, então eu vou deixar isso para lá. Vale lembrar de Itaperuna, a Andréa Viviana Talbman estava lá com a gente, né? Éramos os três lá. Ela está aqui assistindo a gente também. Um grande beijo, Andréa, queridona. E sigamos. Diga aí, Otávio. Nossa mestra, Ana Cláudia Ramos, já sintetizou bem todas as questões relacionadas às escolas, né? E difícil assim, falar depois da Ana sobre uma questão que ela é super conhecedora, e eu aprendo muito assim, ainda, né? Depois de muitos anos de ter participado da oficina, eu continuo aprendendo muito com a Ana relacionada a essas questões, né? Porém, Henrique, meu amigo, eu estou com uma pergunta ainda que eu não respondi, né? Aquela pergunta que você fez relacionada à quarentena. Isso. O que vocês fazem na quarentena? Eu não falei o que eu estou fazendo na quarentena. Mas depois eu respondo o que eu estou fazendo na quarentena para seguir essa sequência mais lógica das questões relacionadas às escolas, né? Eu também frequento como pesquisador, como autor e como voluntário em muitas escolas também no Rio e pelo Brasil. E, cara, eu sou muito sonhador, né? Eu continuo sonhando muito ainda. E eu tenho alguns projetos em curso, alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, né? E eu quero muito trabalhar com questões relacionadas à interatividade na literatura, né? De propor questões ligadas à inovação na literatura, né? Eu gosto muito, sou apaixonado muito por jogos, né? Eu acho que tem muitos amigos que conhecem esse meu sonho de trabalhar com as questões ligadas à interatividade, ligada aos jogos. E eu creio e acredito muito na potência dessa linguagem sendo trabalhada junto com a literatura nas escolas, nas bibliotecas. E eu tenho um filho, né, de 12 anos. Está dando uma falhada na sua conexão. Ele congelou aqui para mim também, Henrique. Congelou. Opa, voltou. As questões da literatura. E ultimamente nós estamos frequentando muitos eventos ligados a jogos e é um público muito fiel, cara. E tem muitos projetos também relacionados à questão dos games literários também. E eu fiquei muito apaixonado por essa questão da interatividade literária quando eu estive na Feira do Livro de Frankfurt, em 2013, né, que o Brasil foi o país homenageado, e eu vi que nessa feira tinha um pavilhão inteiro ligado à interatividade relacionada à literatura, né? Eu sempre sonhei com essa questão dessa interatividade, e aí eu vi que era possível, né, trabalhar essas questões, e no ano seguinte eu estive na Feira do Livro de Bolonha, em 2014, que o Brasil também foi homenageado, e eu vi também que dentro da literatura infantil e juvenil tinha essas questões ligadas à interatividade, né? E aí os meus sonhos eles foram só aumentando, né? E durante minhas andanças também por feiras, por outros projetos, por outros países, eu vi que sempre tinha conexões ligadas à literatura infantil e juvenil, né? De, por exemplo, um grande espaço temático homenageando o autor do país. Na Suécia, isso foi bem frequente, né? Tanto em Estocolmo como em Gotemburgo,
as principais autoras dessa cidade, elas têm um espaço dedicado às questões dessas interatividades, no qual as crianças elas interagem com todo o universo lúdico dessas autoras, né? E ali eu fiquei pensando, nossa, cara, isso é muito incrível pensar em trabalhar essas interatividades dentro das escolas, dentro da biblioteca, né? E eu encontrei a Ana em alguns eventos e nós já conversamos sobre essas questões, né, Ana? Dessas interatividades ligadas à literatura. Então, esse é o meu sonho, né? Eu continuo sonhando em trabalhar com isso. Eu já vejo alguns projetos muito legais, assim, de clássicos adaptados para quadrinhos, de clássicos adaptados para games, né? Eu vejo com bons olhos, né, essas questões de interagir com esse público, que é um público muito, muito conectado com outras linguagens, e conectar a literatura nessas questões, né? De, não sei, fico pensando, imaginando assim, imagina um grande matemático ligado às questões relacionadas à literatura, né? Uma grande instalação ligada à literatura, né? Eu sou muito, assim, muito fã, assim, desses projetos, assim, como projetos, imagina, como o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que tem toda uma interação com a nossa língua, toda uma interação com as questões ligadas à língua portuguesa, ali com instalações, assim, interativas, né? Eu penso muito em trabalhar com essa questão, né, sabe, de trazer essas interatividades para a literatura e vice-versa. Beleza, maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Geralmente eu uso óculos, tá? Eu estou fazendo o olho assim, não estou querendo parecer sensual, não. É porque o meu óculos fica refletindo muito, aí eu tirei, então estou lendo aqui as perguntinhas. Bom, tem vários depoimentos de bibliotecários e professores aqui maravilhosos, depois acho que a gente pode ler com calma. Temos já 1 minuto uma hora e 16 aqui, acho que a gente pode começar a pensar nas considerações finais, embora eu ficaria com vocês conversando durante horas, e a gente já fica pré-marcado para quando passar essa coisa da pandemia, a gente marcar um encontro presencial, né? Nós e várias pessoas que estão assistindo a gente aqui, a gente marcar de se encontrar para continuar esse papo. Queria ouvir um pouco mais de vocês. A Adriana, minha grande camarada, também está levantando um outro ponto que eu acho que a gente podia falar dele antes de encerrar, algo importantíssimo, que é a mediação de leitura nas famílias. Algo muito importante, assim, sobretudo agora, no período da pandemia, que enfim, que as pessoas estão mais próximas, enfim, já não existe aquela desculpa, eu estou longe do meu filho, ele não lê porque eu estou longe, eu só chego de noite cansado, e então enfim, já são outras coisas. Isso me faz até lembrar de uma situação. Eu fui falar para 200 estudantes de pedagogia em Toledo, lá no interior do Paraná, sobre a questão da leitura e tal. Na hora das perguntas, uma delas perguntou, Henrique, como é que eu faço para minha filha ler, porque ela não lê nada, ela não gosta de ler, eu falo para ela ler, a escola manda o livro, aquela história que a gente sabe e tal. Ok, qual a idade da sua filha? Eu falo, ela tem 9 anos. Eu perguntei, vem cá, ela gosta de usar suas maquiagens, não gosta? Sim, pega para usar sua maquiagem? Sim. Ela gosta de pegar suas roupas, às vezes fingir que é você, né? Quer pegar suas roupas assim e tal? Ela, sim, faz isso o tempo inteiro. Eu falei, tá. Você lê em casa? Você costuma ler? Ela, não. Então, tá aí a resposta, né? Então, acho que isso pelo menos nessa fase de infância e pré-adolescência, quando os indivíduos ainda
né? Porque chega na adolescência para frente, eles fazem o contrário do que a gente fala, né? Mas na infância e pré-adolescência, eles ainda, os filhos ainda nos imitam. Então, essa que era a resposta para ela. Você nunca vai ter, sua filha não vai ler se ela não, ela copia o que você faz. Ela não faz o que você manda, ela faz o que você faz. Então, se você não lê, ela não vai ler. Então, você precisa ler, sobretudo porque você é professora, né? Vai ser professora. Então, aí a gente volta para a questão. O professor precisa ser um leitor quanto mais. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do estímulo à leitura no ambiente familiar, nesse ciclo, né? Pais responsáveis, filhos, irmãos, que é algo que também corre paralelo à escola. Bom, Henrique, assim, a primeira imagem, enquanto você falava, veio meu pai, né? Meu pai era médico e um super leitor de literatura, sabe? Todos os dias, quando ele chegava do trabalho, ele pegava um livro e ia para uma salinha que tinha na nossa casa para ler. E a minha mãe dizia que a gente não podia atrapalhar o meu pai naquela hora, porque ele ia tirar o trabalho dele. E eu era bem pequena, eu me lembro disso, eu tenho essa memória muito forte na minha cabeça, e eu ficava imaginando, o que será que é tirar o trabalho dele? Será que é tipo uma roupinha que ele vai tirar, né? Aí eu fugia, escondida, eu me lembro que eu tinha uns 4 anos, né? Eu fugia escondida e sentava do lado dele, e meu pai estava lendo, né? Mamãe não trabalhava e tinha essa sabedoria, né? Enfim, eram outros tempos, né? E aí eu ficava do lado dele, pegava um livro que muitas vezes ficava de cabeça para baixo, porque como eu não sabia ler, né, e os livros dele só tinham letrinhas, eu ficava inventando histórias para aqueles livros, para aquelas páginas todas, e ficava quietinha. E aí eu ficava quieta porque era uma forma da minha mãe não ir lá e me tirar dali, né? Eu nunca ouvi o meu pai me mandar ler, nunca. Mas eu vi o meu pai lendo o tempo inteiro e eu achava ele uma pessoa muito inteligente à medida que eu fui crescendo. Não tinha um assunto na vida que meu pai não soubesse falar. Falei, pô, se ele é muito leitor e se ele é muito inteligente, esse negócio deve vir daí, né? Então, eu nunca tinha me dado conta disso. Eu fui me dar conta disso, obviamente, já adulta, né? E quando me tornei mãe, para mim era fundamental ter livros na minha casa, porque primeiro que eu já tinha livros, porque eu trabalhava com livros, já trabalhava em biblioteca, né, já tinha trabalhado, né, na biblioteca, na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, então, tem que ter livro. Então, desde muito cedo, eu lia com os meus filhos. Tanto que, recentemente, no Dia das Mães, agora, a Panda Books fez uma campanha muito legal, perguntando para os filhos dos autores como era ter uma mãe escritora. E a minha filha, no vídeo dela, ela fala assim, eu achava que a minha casa era feita de livros. Eu achava que a casa toda, porque tinha livro em todos os lugares da casa, né? E à medida que ela foi crescendo, eu lia literalmente todos os dias com eles. Quando ela se tornou adolescente, às vezes ela falava, mãe, esse livro aqui que você acabou de lançar, lê para mim. Aí eu me lembro de um dia falar, não, filha, mas você já está grande agora, né? Já está super adolescente. Não vou, a gente vai ficar lendo, né? Perguntei que eu queria ver o que ela ia me dizer, né? Ela falou assim, ô mãe, qual é a adolescente que tem o privilégio de ter autor ao pé do ouvido contando uma história antes de dormir? São estratégias que a família tem que ter. Agora, é isso que você falou. É o exemplo, o professor é o exemplo, os pais são o exemplo, né? Agora, se os pais acham que livro não é um objeto importante para ter em casa, não tem valor, como é que você quer formar leitor dentro da sua casa? Então, a mediação da família tem que existir. A família, né, a família que pode, ela tem que ir a uma livraria, né, ela vai comprar um livro, como ela compra um brinquedo, porque para mim, na minha infância, livro e brinquedo estavam em pé de igualdade, né? Quem não pode tentar o quê? Estar perto de uma biblioteca, frequentar os eventos literários, né? Então, se a família não coloca isso como uma prioridade, como é que ela vai querer ter essa relação, né? De sentar junto, ler junto, discutir a história, e não ter medo das histórias, né? E também parar de ter aquela ideia da criança que, né, muitos pais, às vezes, com medo da história, que tem, né, alguma coisa mais assustadora, né? Tem medo até do próprio lobo mau. Tem que contar,
criança precisa, ela precisa se elaborar ali dentro da história, né? E criança gosta de história triste. Quem não gosta, às vezes, de né, de crueldade, alguma coisa, é o adulto que não sabe o que fazer com aquela informação. Mas a criança lida muito melhor com os temas do que, às vezes, os próprios pais, né? Sim. Então, assim, a mediação da leitura na família é fundamental se você quer formar um leitor, e um leitor crítico, né? Uma criança que pensa, que tem ideias. Né? Meu filho uma vez disse que eu era uma mãe como poucas. Eu perguntei, o que é isso, meu filho? Ele devia ter uns 9 anos nessa época, ele está com 31 agora. E aí ele falou assim, mamãe, é porque você faz coisas que as outras mães não fazem, porque você inventa umas brincadeiras e faz umas coisas tão diferentes e lê tantas histórias. Aí pronto, para mim já estava valendo, né? Que ser uma mãe como poucas era uma mãe que, na verdade, fazia o que qualquer mãe deveria estar fazendo, né? Mãe ou pai, né, nesse sentido, que é estar brincando com a criança e participando desse mundo imaginário da criança. Muito bom, exatamente, adorei. Obrigado. Diga aí, Otávio. Nossa, eu vou pegar o gancho agora, no finalzinho da Ana, dessa questão ligada ao mundo imaginário. Assim, eu sou muito vidrado por essa questão ligada ao mundo imaginário, né? E uma das minhas grandes alegrias, assim, foi ter lançado, não eu, assim, na verdade, meu filho, ele participou de uma coletânea, de um projeto muito legal, muito lindo, desenvolvido pelo Alexandre Castro Gomes, que foi Filho de Peixe, né, cara? É um projeto maravilhoso, assim, que são histórias de filhos e netos de escritores, né? Então, esse projeto tem texto do filho do Léo Cunha, tem textos do neto do Luiz Antônio, sabe? Tem uma galera muito legal, assim, Carmen Vides, Filho de Peixe, o nome do projeto. E voltando... Oi? Eu lembro desse projeto, muito bacana. Muito legal. Fiquei emocionadíssimo, assim, no lançamento desse projeto, né? E do Alex, que fez as ilustrações, e a filha dele fez um texto, então eu até fiz uma brincadeira, né? Que eles acabaram invertendo, né? Porque, por exemplo, a Cris ilustra e o Alex escreve, sabe? E aí o filho ilustrou e a filha escreveu, assim. Opa, acho que o Otávio congelou de novo. Parei contigo, Otávio. Então, congelou muito legal. Tá voltando. Eu propus para o filho desenvolver. Vocês estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo bem? Então, eu propus para o meu filho que ele desenvolvesse um projeto de texto, né, para trabalhar a questão dele, da imaginação, da criatividade. Eu tinha jogos da minha coleção, jogos card game com imagens, jogos de datinhos com imagens, e eu propus ele trabalhar com esses jogos para estimular a criação dele, e propus um tema, propus a criação de personagens, a criação da história. Então, assim, foram dias assim, bem legais, assim, na companhia do meu filho, no qual ele também consultou outros livros para ter inspiração, e trabalhando nas questões desses jogos, estimulou a criatividade dele ali, ele foi desenvolvendo seu texto, seu projeto. Então, aquilo ali foi muito, muito, muito legal. E eu pensei, assim, por que não, assim, sei lá, tentar levar essa minha experiência, né, que eu tive ali com meu filho, com jogos, com livros, com leitura, com criatividade, para outras famílias, né? E agora, emendando na pergunta que eu não respondi, ou que eu estou fazendo na quarentena, né? Eu desenvolvi um projeto de histórias assim, super divertidas, né? Para pais lerem, e uma história interativa que os pais podem desenvolver junto com os filhos, né? E isso é importante para a questão ligada à possibilidade dos pais, avós, madrinhas, padrinhos, tios, né? Questão ligada aos responsáveis, né?
de ler com as crianças, de criar junto com as crianças, trabalhar essa questão do lúdico, que a leitura e a literatura, ela te proporciona assim tão bem, assim, tão bem. A leitura, ela trouxe assim para minha vida muito essa questão da atenção, da concentração, da imaginação, para você ver assim que a pergunta que você fez, assim que eu não respondi, eu fiquei com ela na cabeça e falei, não, eu tenho que responder. Então eu sou muito feliz assim, pela leitura, a literatura ter trouxe essa questão desse desenvolvimento assim. Eu quero muito assim poder propor para as famílias, para as escolas, né, essas experiências que são tão agradáveis, são tão maravilhosas quanto é escrever, ler, desenvolver histórias. Então, acho que é isso. Maravilha. Olha, 1h30 de gravação aqui que vai ficar registrado. Já agradeço quem assistir no futuro esse papo. Eu quero muito agradecer a vocês dois pelo papo agora, agradecer a todos os professores, bibliotecários, escritores, leitores que estiveram com a gente agora nesse momento. Vamos valorizar a ideia do livro, leitura, não é? Para a gente isso é uma coisa resolvida, eu acho que a gente precisa compartilhar esse valor com outras pessoas, né? Eu me lembrei de uma situação, você falou de livro e brinquedo, às vezes tem aquela situação, você vai numa festa de criança, aí você dá um livro de presente, aí alguém te critica, porque você vai dar um livro, assim, como se fosse um absurdo, tipo, você está dando uma coisa que é de escola, uma coisa que, sabe, como se fosse uma coisa de pouco valor, né? Aí já aconteceu isso comigo, não sei se com vocês, alguém falar assim, pô, você vai dar um livro. Aí eu digo, olha, esse livro, aliás, fazendo já o merchandising do meu Rua do Escritor aqui, ó, meu último livro de crônicas sobre leitura, eu falei, caramba, esse livro vai durar muito mais do que qualquer outro brinquedo que está sendo dado aí, qualquer outra coisa, assim, que as crianças vão pegar, vai brincar uma semana e vai ficar de lado. Esse livro pode atravessar gerações, pode mudar a vida de muitas pessoas que vão chegar e ler, porque não é uma coisa perecível. Então, a gente precisa continuar vendendo essa ideia para as pessoas do nosso entorno, de que ler é legal, de que ler é bom, de que ler é a maior fonte de conhecimento, é uma grande fonte de entretenimento, é uma grande fonte de sabedoria, é uma grande viagem, né? Agora, na quarentena, por exemplo, as grandes viagens que a gente pode fazer são pelas narrativas promovidas pelas artes, né? Pela leitura, pelo cinema, pelas séries, pelos videogames, pelos jogos, né? Eu sou fã de videogame, também jogo todo dia, sou maluco por videogame. Então, as narrativas, as grandes narrativas, são o que fazem a gente se sentir mais humano, né? A gente transcende o ordinário e chega no extraordinário. Então, viva o livro. Quero agradecer muito a Ana Cláudia Ramos e ao Otávio César Júnior por estarem aqui. Vocês querem dar um tchau para a gente? Falar mais alguma coisinha? Só uma coisinha, Henrique, né? Primeiro, agradecer por esse convite para estar aqui, né, junto com vocês nessa noite. Você estava falando do livro, né? Eu sempre fui a mãe de dar livro, né? E aí os meus filhos, que eram apaixonados por livros, chegavam uma hora e falavam assim, mãe, a gente só dá livro, as outras crianças, as outras mães não dão livro. Eu falei, exatamente por isso, filhos. Então, exatamente porque as outras mães não vão dar livros, eu vou dar livros. E tinha aquela ideia de fazer brinde de presente de aniversário, que eu não sei quem foi que inventou isso, né? Em algum momento isso surgiu nas festinhas de aniversário, e eu achava aquilo uma loucura. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a conseguir livros, né, numas promoções, e os brindes das festas de aniversário dos meus filhos, que eu sempre fazia aqui no quintal de casa, porque, para mim, festa para criança, não é para adulto. Tem que ser, né, a coisa mais simples do mundo, de maneira que a criança possa brincar. As crianças ganhavam livros de presente, né? E aí as mães, às vezes, falavam assim, nossa, a gente que veio para a festa, o meu filho que ganha um presente. Então, assim, é você criar, né, essa cultura do livro. Eu falo que aqui a gente está falando para os convertidos, né? Quem está aqui 1h30 ouvindo a gente já
já está. A gente tem que começar a levar isso para outros lugares, né? Para contagiar o maior número de pessoas. Eu queria só deixar, já que vocês falaram dos livros, falar desse livro, do Aquilo que Ninguém Vê, porque essa personagem aqui, eu estou ao contrário, eu fico assim, o negócio. Chama-se Anália Franco. Eu não sei se vocês conhecem a Anália Franco, se não conhece, tem que conhecer. A Anália foi a grande dama da educação brasileira, né, no século XIX. Pouquíssimas pessoas conhecem o trabalho dela, pouquíssimas pessoas sabem quem ela foi, e ela foi feminista da primeira hora, defensora das crianças, dos negros, assim, um trabalho impecável. Você imagina que ela, em 1872, já imaginava uma escola que teria que ser de qualidade para meninas e meninas, brancos e negros, todos juntos e misturados. Imagina isso. O que essa mulher passou para fazer o trabalho que ela fez e colocar tudo isso. Então, se o que ela tinha como projeto de educação tivesse tido uma continuidade, não tivesse sido interrompido, hoje a gente teria uma escola de qualidade para todo mundo, tudo junto e misturado, né? Então, fica aí para as pessoas conhecerem a história dessa mulher e para cada um, eu diria, se eu pudesse deixar alguma coisa aqui, cada um tentar fazer alguma coisa, né, com o livro, para levar ele. Feito a gente bota na mala do no banco do carro e distribui no sinal, ou quando eu vejo criança de rua, volto em casa, pego um livro e levo lá e sento com a criança e leio o livro e dou de presente. E aí você vai formando pessoas, né, que começam a sonhar e acreditar. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu recebi, tenho que doar, né? Não tem jeito. Bom, pelo menos eu acredito nisso. Então, ó, um beijo para vocês e muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Cláudia. Otávio? Otávio? Acho que o Otávio congelou de novo. Bom, cara, essa noite para mim foi uma noite com pessoas que... Voltou? Com pessoas que eu admiro bastante, assim, com pessoas que fazem parte da minha vida, assim, da minha trajetória como pessoa, como autor, sabe, como promotor de leitura. Sou muito grato por tudo que vocês fizeram e fazem, por meus projetos, por minhas ideias loucas, assim, de compartilhar livro com as pessoas, com as minhas ideias literárias. Então, assim, eu quero aqui agradecer ao universo por ter colocado vocês, assim, na minha vida. Eu quero agradecer ao universo do livro, sabe, por ter colocado pessoas tão incríveis como vocês, assim, na minha vida, na minha trajetória. Então, sou muito grato por tudo isso, assim, por esses aprendizados, por essas trocas, por esse desejo de compartilhar livro com as pessoas, por esse desejo de um Brasil leitor. E vamos continuar na luta. Assim. Nossa luta é muito grande, porém vamos vencer. Vamos vencer com palavras, vamos vencer com afeto, vamos vencer com muito carinho, com muita dedicação e com muitos livros e com muitas histórias. Gratidão a vocês. Obrigado, Otávio. Obrigado, Ana. Maravilha, muito bom, que delícia de papo com vocês. Obrigado, gente, quem estava com a gente até agora, quem assistiu a gente. Obrigado já quem vai assistir a gente aí no futuro, já estou falando para o futuro. Muito obrigado, gente. Vamos seguir com essa ideia, leitura, livro e liberdade. Vale muito a pena. Obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!